Porque você não deve atender ou colocar o teu trabalho de maneira alguma de graça para as outras pessoas. Muitas vezes, a melhor maneira de você ajudar alguém é não ajudar. Agora, se você está quebrado, meu querido, se você já está nas últimas, você vai ajudar quem? Você não consegue nem ajudar você mesmo. Muitas pessoas têm me perguntado, por que, Ivan, conversar com você, você já avisa que no final da conversa vai mandar um Pix para a gente fazer uma transferência? Por que você não fala com as pessoas sem cobrar absolutamente nada? Eu vou trazer aqui, é fruto da minha experiência. Porque hoje eu faço isso e porque hoje eu recomendo dessa maneira. Eu já trabalho há mais de 20 anos desenvolvendo pessoas. Por 17 anos eu trabalhei entregando treinamentos da Dale Carnegie. E eu, Ivan, tinha uma característica muito forte, eu acompanhar as pessoas. Eu era muito interessado para que elas tivessem resultado. Eu ainda sou interessado. Mas o que eu fazia de diferente? Muitas vezes eu queria ser mais interessado em dar o resultado do que elas mesmas. Eu acabava me envolvendo nas questões pessoais, nos liames energéticos, se tudo é vibração, eu acabava interferindo na vibração dessas pessoas. Com o passar do tempo, eu tive a oportunidade de acompanhar milhares de pessoas, eu comecei a perceber que a minha energia começou a cair, e chegou horas assim que, poxa, eu ficava na beira de ficar doente. Eu sempre me programei muito forte para não adoecer. Por 17 anos que eu trabalhei, inclusive entregando treinamento em várias cidades, interior do Mato Grosso e tudo mais, eu nunca me atrasei, nunca faltei. Eu tinha que estar bem o tempo todo. Só que isso começou a reduzir, eu vi que a minha energia de alguma forma não estava mesmo. E eu fazia vários movimentos, meditação, mentalização e vários outros processos para tentar reverter isso. E aí um determinado dia eu estava passeando com a minha família em Nova York e encontrei um local que dizia tiramos foto de aura. E eu, que interessante, que bonitinho, vamos lá fazer. Quero mostrar aqui duas para vocês. Uma que foi tirada aqui, olha o campo. É um equipamento russo que tira essa foto. Mas o mais importante, eu quero trazer a minha foto da época. Eu não sei se você consegue perceber através do vídeo, mas é cheio de ranhuras, como se tivesse assim irradiando aqui, assim, como se tivesse praticamente um porco-espinho, cheio de saídas. Eu perguntei por que a minha é tão diferente da outra pessoa. E ela falou assim, todas essas ranhuras que estão saindo aqui é perda de energia. Você tá literalmente uma piscina furada. Tua energia tá... Não interessa quanta água você coloque dentro, a tua energia tá toda indo embora. Em outras palavras, ela não foi tão agressiva, mas ela foi bem incisiva. Falou assim, você tá ferrado. E eu lembro que eu me assustei com aquilo e perguntei, né? Era uma coreana falando comigo nessa loja. Eu falei, tá, mas o que eu faço? Ela falou, isso é problema seu. Eu só tô te falando como você tá. Como tu vai resolver é com você. Eu confesso que eu fiquei meio magoado com aquilo. Porque eu queria um pouco de atenção. Eu queria um pouco que ela me desse alguma orientação. Hoje eu entendo. Naquele momento, por ela atender várias e várias pessoas, ela não estava querendo entrar nesse meu campo de energia. Ela não estava querendo interferir no meu campo e também não queria que o meu campo interferisse nela, ok? Guarda essa informação aí. Eu mesmo contrariei muitas vezes a empresa e coloquei pessoas para dentro do treinamento, e não eram poucas, sem pagar o treinamento. Uma época até nós tínhamos um kit que era um manual, 3 livros, tal. Aquilo tinha um custo uns R$200, R$150. E a minha esposa dizia, por que você não cobra pelo menos o material? Porque não é justo você estar dando material. Eu falei, tá, mas aí eu não estou dando para a pessoa. Eu quero que ela receba aquilo. Olha as palavras, eu quero que ela receba. Isso eu fiz muitas vezes. Inclusive eu fui penalizado pela empresa, eu fui cobrado por isso. E eu tinha essa fé forte de que você deveria ajudar as pessoas. E o que acontecia junto com isso? As pessoas me ligavam para ter uma conversa, e essa conversa às vezes durava 1 hora, 2 horas, 40 minutos mais, onde a pessoa tirava um monte de informação, e eu me sentia bem podendo ajudar, eu me doava para as pessoas. As pessoas diziam, Ivan, vamos tomar um café? Olha que bacana, convidar um amigo para um café. Eu chegava no café, elas queriam me trazer os problemas, os desafios dela, e lá estava eu usando técnica, ferramenta, expertise, experiência para ajudar elas a se desenvolverem. E estava tudo bem porque eu me sentia útil. Só que eu estava criando mais furinhos e vazando a minha energia. Aí tem 3 pontos que eu quero trazer para você, que eu descobri das minhas experiências. Primeiro, a maioria das pessoas que eu dei, que eu não cobrei nada, que eu ajudei porque eu entendia que era um propósito de vida, uma missão e que eu não deveria cobrar por aquilo, o resultado delas era
pífio. E aí, escutando um outro amigo meu um tempo atrás, que falou uma frase, ela disse assim: Ivan, o que é de graça é uma desgraça. Porque a pessoa não se empenha, não valoriza, ela não tem noção do que você está entregando para ela. Em relação à noção do que está entregando, eu comecei a perceber, na verdade, alguns amigos me falaram, Ivan, tu já calculou quanto que você gastou em informação nos anos da sua vida? E cara, eu nem tô somando os livros e revistas que eu comprava lá na infância, que eu já lia sobre Duin, Xing, Tao e várias outras filosofias de vida. Teve informações que eu fiz nos Estados Unidos que custaram $25 mil. Teve informações que eu tive que me manter com hotel, refeição e tudo por 60 dias nos Estados Unidos. Houveram inúmeras formações por todos os cantos do país também. Nenhuma delas me foi dado. Eu pagava deslocamento. O meu orçamento, 60%, 70% de tudo que eu ganhava, eu investia em formação, entrega e viagem. Eu sempre casava. Eu ia fazer um curso e eu já pegava uns dias a mais para conhecer o lugar, passear, fazer um turismo, enfim. Mas foi investimento, foi muito investimento. Então, nesse primeiro ponto, você precisa avaliar tudo que você já colocou para ter o conhecimento que você tem e que você está entregando. E se você analisar friamente, raramente você vai encontrar alguém que te deu algo. A maioria das vezes você pagou por aquilo. O primeiro ponto, de graça é uma desgraça. Segundo ponto, a questão energética, que nós estávamos falando sobre isso aqui. Um dia me veio um insight muito poderoso sobre isso. Sempre que eu entro para ajudar alguém que eu não cobro, eu estou comprando o problema dela, eu estou comprando a situação energética dela. Eu estou interferindo, já que tudo é vibração, eu estou interferindo no campo dela e ela acaba interferindo no meu. Então, além de eu me desgastar por aquilo, por eu estar me envolvendo em campos que não são meus e problemas que não são meus, e vai ter gente que vai dizer, Ivan, mas você separa, você é técnico. Não existe isenção. Então é mais ou menos como o seguinte, você tem dois amigos que estão brigando e você é um mediador. E aí aquela pessoa te diz assim, Ivan, eu preciso que você converse com aquela pessoa, nós estamos no embate jurídico e tem que resolver e tal. Você pode ir lá fazer? Posso, custa tanto. A pessoa me paga, eu vou lá e faço o trabalho. A pessoa que está me pagando, ela vai interferir energeticamente no campo da outra, porque é uma relação entre elas. Eu também vou me envolver, mas eu estou recebendo por aquilo. Então, é como se eu, tendo um contrato, eu não estou comprando o problema deles. Diferente de quando eu chego e digo assim, puxa, mas você é legal, aquela pessoa é muito má mesmo, deixa que eu vou dar um jeito, eu vou falar, pô, deixa pra mim. Aí eu vou lá e faço de graça. Quando eu faço de graça, eu estou comprando o ponto de vista daquela primeira pessoa, a frequência e a vibração dela, e estou interferindo no do segundo, só que eu não estou tendo um contrato para me preservar, energeticamente falando. Ou seja, eu me envolvo num liame energético que não é meu. E eu tô fazendo isso de graça, de boa vontade, e às vezes você está se envolvendo num liame energético terrível que envolve N situações, história e tudo mais que você não conhece. E você está lá de bom samaritano fazendo as tuas interferências. E depois no final, você que fica lascado energeticamente. E o último ponto, que é o seguinte, um outro aprendizado que eu tive também acompanhando as pessoas. Muitas vezes, a melhor maneira de você ajudar alguém é não ajudando. Porque às vezes a pessoa, ela tá sofrendo, ela tá tendo uma dor, ela não enxerga a solução, ela vai... E aí você dá uma pílula de solução para ela. Ela para de sofrer por um tempo. Aquele sofrimento seria talvez o catalisador para ela gerar uma mudança e vencer. Mas você tira essa oportunidade dela sofrer, você tira o sofrimento da pessoa. Ivan, mas não é muito duro isso de você dizer, poxa, eu posso ajudar? Não está na Bíblia dizendo ajude sem ver a quem, se você tem a possibilidade? Exatamente, se você tem a possibilidade. Se você está muito forte e você está bem financeiramente e você está voando, estabeleça um período, um prazo para você doar o seu tempo, a sua sabedoria para algumas pessoas, alguma ONG, abrigo espiritual, abrigo de idoso, outro. Você vai doar o seu tempo, vai doar, mas está muito claro, porque aquilo também é um contrato. Você está fazendo aquilo de uma maneira sem esperar retorno e você está dando uma parte do que você ganhou, e tudo bem. Agora, você seguir ajudando as pessoas que aparecem, que precisam, que não têm condição e que tudo mais, você está tirando o esforço daquelas pessoas. Por que eu coloco assim, ó? Cara, nós vamos conversar, eu vou te mandar o Pix, você pode transferir 5, 50, 500, 5 mil, 50 mil, você decide quanto que é. Eu não coloco, realmente, eu procuro me zerar
criada a expectativa em relação àquilo. Só que eu falo pra pessoa, olha, tem que ser algo significativo pra você. Tem que ser algo que mexa, porque senão de graça é uma desgraça. Ah, vou transferir 5, vou transferir 50. Não. Você pode transferir 5 se 5 for pesado pra você, 50 for pesado, porque você vai estar engajado, envolvido nisso. Uma vez eu levei uma pessoa para um treinamento, ela transferiu R$112, eu lembro disso. E eu perguntei pra ela, isso é significativo? Ela falou, Ivan, é tudo que eu tenho na minha conta. Essa pessoa merece meu total respeito. Então tem que ser significativo, porque senão você cai nessa armadilha. Preserve a sua energia, não seja caridoso ao ponto de atrapalhar a experiência de evolução do outro, e entenda que o que você pagou para ter, você precisa cobrar, porque senão você desequilibra o sistema. Se você não coloca preço, se você não coloca valor, você acaba desequilibrando o sistema. E o que acaba acontecendo com o sistema desequilibrado? Ele acaba te cobrando um preço. Energeticamente, financeiramente, emocionalmente, espiritualmente, e também vai chegar uma hora que de tanto você entrar lá, você já não tem mais força para sair. De tanto estender a mão para as pessoas sem você estar forte, você acaba caindo junto, e aí fazendo bem, você também está ferrado lá dentro. Eu tenho encontrado muitas pessoas boas, pessoas interessadas, pessoas inteligentes com expertise e que, Ivan, mas eu quero ajudar, mas é assim, eu me sinto bem. Ok, eu já estive nessa fase, eu entendo. Mas desperte que ajudar as pessoas, você não ajuda. Você pode criar um ambiente para que elas se ajudem. Então você pode apoiar, mas jamais compre o problema da pessoa. Jamais entre na frequência da pessoa, dos liames e dos embates. Se você fizer isso, você vai começar a se fortalecer. E você, fortalecido espiritualmente, emocionalmente, mentalmente, financeiramente, você pode, aí sim, estender a mão para mais pessoas e ajudar. Agora, se você está quebrado, meu querido, se você já está moído, se você já está nas últimas, você vai ajudar quem? Você não consegue nem ajudar você mesmo. Talvez você esteja passando por esse momento. A questão não é o que você está passando, mas como você reage frente ao que você está passando. E hoje, na minha experiência, de todas essas milhares de pessoas que eu já atendi, desses contatos, de querer tanto ajudar e tudo mais, eu digo com plena segurança, a pessoa precisa investir nela mesma. O dinheiro que ela vai me dar, no Pix, no treinamento, algo, ela não está dando para mim. Ela está dando para ela mesma, porque é a moeda de troca energética para ela ter acesso a tudo que eu já passei adiante também para equilibrar o sistema, e quando ela receber orientação, ferramenta, direcionamento, um coaching, qualquer outra forma de vibração para que ela consiga enxergar oportunidades e transcender, ela vai receber isso equilibrado. Não vai ter mecanismos de culpa, de achar que está explorando, de medo, que tá. É um contrato e ele vai estar sendo cumprido. Então ajude as pessoas, faça a diferença na vida das pessoas, mas permita que elas invistam nelas mesmas, porque sem elas investirem nelas, vai ficar muito mais difícil que elas tenham resultado, independente de quão bom você seja. Fica a dica.